Pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes gostaria de avisar a todos vocês que a lista de espera para o nosso projeto Rumo a Valinor, no qual nós vamos nos dedicar à leitura de todo o Legendarium de Tolkien, além da biografia do autor, além dos textos teóricos que ele escreveu e também sobre ele. Olha, vai ser uma imersão imensa, além da leitura conjunta da obra do autor. A gente vai começar pelo Hobbit, depois Senhor dos Anéis, tudo isso e muito mais. Quer fazer parte também? Então entre para a nossa lista de espera. Olá, bom, hoje então, dando continuidade à nossa leitura literária da Bíblia, vamos conversar sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Em Corinto você tinha ainda uma comunidade cristã meio dividida. Então existiam conflitos internos, dúvidas sobre Paulo, né, se ele seria realmente uma autoridade apostólica a qual eles deveriam seguir ou não, e muitos problemas morais e espirituais, para dizer o mínimo. Então, mesmo depois de ter escrito a primeira carta aos Coríntios, ele continuou a ter uma relação assim meio difícil com esse pessoal. Dentro desta própria comunidade, você tinha algumas pessoas que duvidavam da autoridade dele e preferiam um outro pregador, criticavam a forma como ele se expressava e também o estilo simples e direto da pregação de Paulo. Isso também não agradava a determinada parcela ali da comunidade. Aí o que ele faz? Ele escreve uma outra carta, dessa vez talvez a gente possa dizer que mais pessoal, né? O tom desta carta é um pouco diferente da carta anterior. A anterior me parecia mais didática. Essa aqui parece mais um Paulo numa situação de autopreservação, autoafirmação também. Então, ele está firme, ele está seguro naquela posição, mas ele precisa passar essa segurança para um pessoal que está duvidando dele. A situação é essa. Então nós temos um Paulo aqui mostrando uma certa fraqueza, ao mesmo tempo em que ele reafirma a sua fidelidade ao Evangelho e tenta passar isso para o povo. Talvez a gente possa dizer que um dos temas principais, se não o tema principal aqui desta carta, é o poder de Deus se manifestando na fraqueza humana. Se até Paulo se sentiu fraco, Paulo foi um escolhido, imagine nós. Então aqui ele está se defendendo, ele está na defensiva mesmo, e está defendendo o seu chamado, ele está falando ali com aquele pessoal que está duvidando de sua autoridade. Então ele está pedindo para que aquele povo o receba da mesma forma que ele os recebeu. Bom, então vamos por partes. Esta é uma carta composta por 13 capítulos e ele começa se apresentando como este apóstolo, pela vontade de Deus, veja bem, ele foi chamado depois, né? Então, no início, ele fala de Deus como o Pai da misericórdia e o Pai da consolação. Aqui, ó. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, ele vai explicar que os sofrimentos pelos quais, né, aquele povo passa, todos nós que estamos lendo também esta carta, não são inúteis, já que Deus consola os servos, para que eles também possam se consolar mutuamente. Aí ele conta sobre os problemas pelos quais ele passou na Ásia, chegou a achar que ele estava condenado à morte, né? Então, ele vai mostrando que essas vicissitudes pelas quais ele passou enquanto apóstolo, até chegar aquele momento em que ele está escrevendo aquela carta, o ensinaram a depender não apenas em si mesmo, mas principalmente a depender de Deus, que é capaz de ressuscitar até os mortos, veja bem. Depois ele se defende também da acusação de que ele é pouco confiável, e aí ele vai explicar. Aparentemente ele tinha prometido uma visita e não foi, né? Foi isso que eu entendi. Ele vai dizer isso aqui, ó: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido ao Corinto. Então ele está dizendo assim, ó, já que vocês estão aí tendo um problema com a minha presença, é melhor que eu não vá. Então ele está dando essa desculpa, na verdade é uma explicação, né? Ele realmente não foi por isso, ó. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então, vocês não precisam da minha presença aí, né? Vocês precisam da fé, mas a mensagem dele permanece sendo uma mensagem guiada pelo Espírito Santo, guiada por Deus mesmo. E aí ele tenta explicar a carta anterior também, né? Que foi uma carta meio pesada, assim, cheia de broncas, né? Então aquilo ali não era para entristecer os coríntios, né? Para deixá-los mais nervosos ainda com relação a Paulo, mas sim ao contrário, né? Era para que eles sentissem, na verdade, o amor, né? Ele está, na carta anterior, né? Ensinando pela dor, né? A impressão que dá é essa.
Ele define aquela carta como sendo parte de seu grande amor, como prova do grande amor que ele sente por aquele pessoal. Então, tudo que ele faz, né, seguindo aquilo que ele sente que ele deve fazer através de Deus, ele está fazendo não por conveniência própria, porque aparentemente para ele seria muito mais fácil ir até o Corinto, conversar com aquelas pessoas pessoalmente, né, mostrar para eles que, olha, tá tudo certo, mas ele quer evitar confronto desnecessário, ele quer evitar mais discussão entre os grupos que preferem outros pastores, enfim. Então ele está fazendo tudo isso por amor, ok. Aí ele tem um certo ressentimentozinho por alguém que teria falado mal dele ali dentro da comunidade, né? Então ele aproveita para dar uma limpada nessa situação, nessa água suja também, né? Porque basta um, né? Basta um levantar uma dúvida com relação a Paulo para que todo mundo fique assim, ué, mas será mesmo? Até que alguns tirem a conclusão de que não, tá certo, eles gostam de Paulo, acreditam nele, acreditam na sua autoridade, enquanto outros, né, acabam concordando com a pessoa que está levantando a dúvida. Isso acontece em qualquer comunidade, qualquer contexto, né? Então ele orienta a comunidade a perdoar essa pessoa pela divisão que ele causou, caso, né, apenas se e somente se ele tenha se arrependido. O objetivo dele aqui não é destruir este cara, sabe? Mas sim restaurar a paz na comunidade, né, a homogeneidade. No capítulo 4, né, ele vai mostrando pra gente, exemplificando, na verdade, as dificuldades da igreja como se fosse uma procissão. Então, ok, a procissão está organizada rumo a Cristo, rumo à verdade, digamos assim, e essa procissão está emitindo, né, espalhando, na verdade, o perfume da Boa Nova. Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Mas me parece que o que ele está dizendo aqui é que este perfume pode significar para alguns a vida, enquanto para outros significa a morte. Mais ou menos como funciona aquele aroma de rosas, né, ou de flores em geral, né? Então, muita gente associa esse aroma a jardins, enquanto outros, né, provavelmente porque perderam alguém, enfim, ou estiveram recentemente em algum funeral, vão associar o cheiro de flores à morte, a funerais, a cemitérios, enfim. E aí ele usa esse exemplo para mostrar para a gente que o evangelho pode causar impressões diferentes em pessoas diferentes. Aqui você também tem aquela ideia de que a letra mata e o espírito vivifica. Quando ele diz isso, ele não está desprezando as escrituras. O que ele está fazendo é reafirmando que a verdadeira vida espiritual vem do Espírito Santo. Até mesmo a palavra escrita veio dele, né? Então, o que aquela comunidade busca, o que Paulo busca, o que todos os apóstolos buscam, o que Deus espera, né? É a transformação espiritual das pessoas. Na sequência, ele vai fazer uma comparação entre a aliança de Moisés e a nova aliança com Jesus Cristo. Então, a antiga aliança teve glória, mas a nova tem uma glória superior, porque ela é marcada pelo Espírito e por essa transformação interior. A de Moisés estava muito mais ligada a leis que você precisava cumprir para o bom viver, para o viver corretamente. Não, você tem que seguir as leis. É uma coisa mais, não necessariamente externa, porque você precisa ter aquele elan para fazer tudo o que precisa ser feito. É que esta nova aliança, né, a aliança do Novo Testamento, tem mais a ver com essa transformação espiritual, mais interna mesmo. As leis são mantidas, precisam ser cumpridas ainda, mas você ainda tem essa função espiritual. Uma das maledicências com relação a Paulo, aparentemente, tinha a ver com a arrogância dele, com a forma como ele falava, né? Enfim, do alto, de uma moralidade assim superior. Então, aqui ele vai deixar claro que ele não está pregando a si mesmo, mas sim as palavras de Jesus. Ele não está preocupado com manipulação, com o próprio ego, com ser melhor do que os outros pastores. Não, ele está preocupado com a transmissão da verdade. Aí ele vai usar uma imagem interessante aqui. Ele vai dizer que os cristãos guardam o tesouro do evangelho em vasos de barro. Ou seja, a mensagem é preciosa, mas os mensageiros são frágeis. Essa fragilidade mostra que a verdade, a palavra, enfim, o poder em geral, pertence a Deus e não ao ser humano. Ele vai dizer também que essas aflições das nossas vidas, né, não valem nada, né, não são importantes. Resumindo a ideia, né, pregar o evangelho através de um corpo frágil revela, na verdade, o poder de Deus. Você sozinho não consegue fazer nada.
Você só consegue atingir os objetivos, lutar a boa luta, etc., porque você tem inspiração. Aí ele vai contar sobre alguns problemas na igreja da Macedônia. Ele tem um amigo chamado Tito, que está cuidando daquela igreja. Eles se reuniram, parece que o prognóstico está melhorando, né, naquela região. Mas é uma igreja que precisa de doações. E aí ele vai dar uma cutucadinha, né? Ele vai dizer assim, então, né? Anteriormente eu tinha pedido ajuda para vocês pareciam, né? Que ajudariam, né? Deram a entender que ajudariam, mas até agora essa ajuda no meio, sabe? Tô só jogando aqui, ó. E ele aproveita para dizer que a igreja de Jerusalém também precisa de ajuda. Quando ele cobra essa ajuda dos coríntios, né? É porque eles haviam prometido. Então, assim, ele está dizendo, ó, vocês precisam ajudar em termos de autossacrifício, mas isso deve ser feito com amor no coração, tá? Eu tô só lembrando aqui, ó, que vocês fizeram uma promessa, tá? Ele vai lembrar que as doações, né, que devem ser feitas com alegria e tudo mais, devem ser feitas tendo o sacrifício de Jesus em mente. A cobrança é sutil, ó. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Aparentemente era uma comunidade que estava dividida, né, por causa daquela criatura ali que havia criado a confusão, mas era uma comunidade que vivia em abundância. Então, ali no capítulo 10, ele volta a se defender, a defender o seu ministério também. Então, ele vai. O que ele está tentando fazer com esta carta é limpar o seu nome. Não em proveito próprio, mas para que ele possa continuar fazendo o trabalho para o qual ele foi chamado, né? Essa autodefesa dele aqui vai durar alguns capítulos, né? Ele vai fazer uma lista longa de dificuldades pelas quais ele passou. Ó, a autodefesa aqui, ó. Porque eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Ó a pergunta: pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Olha o que eu trouxe para vocês. Olha só aqui, ó. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então, assim, ninguém pensou em retribuir. Aqui o salário está mais numa questão de retribuição, de respeito mesmo, talvez, né? Não sei se ele está se referindo a dinheiro mesmo. Eu acredito que ele está pensando numa retribuição à altura daquilo do amor que ele está trazendo, né? Do conhecimento que ele está trazendo para aquele pessoal. Então, em outros lugares, ele foi bem recebido, foi reconhecido, foi respeitado, e ali não. Aí aqui no capítulo 11, deixa eu contar uma anedota para vocês, que eu achei isso aqui o máximo. Esta semana eu postei no meu canal uma resenha negativa de um livro bem ruim, de verdade mesmo. Quando eu digo que o livro é ruim, gente, eu dou exemplos, né? Eu explico exatamente o que ele contém, por que é um livro menor, sim, tá? Isso acontece. Existem inúmeros livros por aí que não valem a nossa leitura. Vamos ser honestos, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então eu fiz uma resenha negativa de um livro que é muito famoso, e, obviamente, desagradei as pessoas que amam aquele livro. Até aí tudo bem. Só que todas as vezes em que isso acontece, eu sou bastante, como é que vamos dizer, atacada. E a depender do meu humor no dia, eu deixo passar. Eu simplesmente bloqueio essas pessoas, mas de vez em quando eu resolvo responder a alguma delas e eu não deixo barato. Quando eu faço isso, eu respondo à altura. E eu não estou respondendo à altura porque eu tenho um egozinho, né? Vamos pensar aqui no Paulo também. Não é bem isso. Eu quero responder à altura que é para ver se a pessoa percebe o tamanho da besteira que ela acabou de me dizer. Né? Com isso eu estou querendo dizer que a pessoa usa aquela condescendência, usa aquela coisa de, ai, mas eu não usei palavrão, então eu fui educado. É o ataquezinho passivo-agressivo, que a pessoa jura que tá sendo super legal, super educada, entendeu? Mas você sabe direitinho o que é que a pessoa está dizendo. Então eu respondi a uma dessas criaturas. E mostrei pro pessoal a resposta. Falei, olha só, já começou, né? Nisso, uma outra pessoa se sentiu ofendida. E aí foi muito engraçado, porque assim, eu dei a minha resposta à altura, mas eu fui chamada de cavala, grossa, estúpida, bruta. Falei, mas é a outra pessoa que me atacou gratuitamente. Eu estava quieta na minha casa e eu recebi aquele xingamento. Essa pessoa tem liberdade para me xingar daquele jeito e eu não tenho liberdade de, dentro da minha casa, meu canal é a extensão da minha casa, de responder à altura?
de tentar fazer aquela pessoa entender o que foi que ela disse. Então eu fiquei 5 minutos presa nessa roda de, gente, como assim? Eu fui atacada e não tenho o direito de responder? Mas eu fui atacada por uma pessoa absolutamente estúpida, agora eu estou sendo atacada novamente por ter respondido de um jeito mais agressivo ainda. O que é isso? Em meio a tudo isso, minha Bíblia estava aberta em cima da mesa, porque eu estava lendo, segunda carta para os Coríntios. E quando eu me sentei à mesa novamente, eu bati o olho na Bíblia. Gente, sério, eu bati o olho neste versículo, olha só. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerai os insensatos. E tem gente que acha que é coincidência. Gente, eu levei um tapa na cara de Paulo aqui, do Espírito Santo, enfim. Que eu fiquei, cara, eu não acredito, eu fiquei não era uma passagem que eu tinha marcado, entenda. Aí fui lá, marquei ali, aleluia. Acabei de levar um presta atenção de Paulo. E aí eu contei, né, no Instagram o que tinha acontecido, o pessoal assim pra mim, Paulo, é assim mesmo. Paulo não deixa barato, não. Então você vê, o não deixar barato, né, acaba fazendo com pessoas que se sentem ofendidas porque você se defendeu, né? Eu tô numa posição aqui. Não adianta você tentar argumentar com gente que tá assim, ó. A visão de mundo dessas pessoas é muito deturpada. E se você tem uma visão, não tô dizendo que a nossa também não seja, nós também somos todos, né, pecadores, enfim. Mas a gente tá um passinho atrás, no sentido de que a gente enxerga um pouco melhor as coisas, sabe? Então é isso aí, se nós somos os sensatos, nós temos o dever, ó, de boa mente tolerar os insensatos. Respire fundo, né, e deixa esse pessoal aí mergulhar na agressividade deles mesmos, né? Eles que se resolvam. A agressividade dos outros não é nossa, não nos pertence. É isso que eles não entendem, né? Eles realmente acham que estão movendo a sua calma. Enfim, ó, só para vocês verem como ele é dramático quando ele fala, né, dos problemas pelos quais ele passou para estar ali naquela posição naquele momento, né, ó. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Olha isso. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então ele tem os próprios problemas e ele tem que cuidar dos problemas da igreja também. E vocês aí falando mal de mim, né? Tô indo porque eu sou boba, mas é uma passagem dramática pra caramba. Aí vem, ó, outro tapa na cara, ó. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Então ele também é afetado por tudo o que acontece. Ele tá junto com esse pessoal, né? E ele garante também que tá tudo certo, né? Que o Tito, que tá cuidando lá da igreja da Macedônia, precisando de ajuda, né? Enfim, que não existe nenhum tipo de exploração em vista para aquele pessoal ali. Realmente ajuda. E no final da carta ele está dizendo que ele vai mais uma vez a Coríntio. Então me aguardem aí que eu estou indo, mesmo que eu precise me humilhar, né? Ele vai dizer isso aqui, ó. Quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundície, da fornicação e desonestidade que cometeram. Ainda temos problemas. A primeira carta não surtiu 100% o efeito esperado. Então agora está aqui mais uma carta e mais um aviso de que eu estou chegando. No capítulo 13, ele reitera, olha só, esta é a terceira vez que vou ter convosco. O número 3 é um número mágico, né? Mas ele avisa que ele não vai ser indulgente para aqueles que reafirmam seus pecados. Aqueles que persistem em não se arrepender, enfim, ele não vai ser legal não, ele tá avisando. Os coríntios queriam provas, né, de que ele estava falando por Cristo, né, de que ele também era, a prova cabal de que ele era um escolhido, né? Então assim, ele está dizendo, olha, quem são vocês para pedir esse tipo de prova, né? Vocês é que devem examinarem a si mesmos e perceberem se vocês são dignos, né? E perceberem se a fé de vocês está em dia. Aquela coisa, né? Antes de você cuidar do mundo, né? Arrume seu quarto. Ele encerra a carta, lembrando mais uma vez que o povo precisa se aprimorar, consolar uns aos outros, né? Buscar a unidade, buscar a paz de Cristo. Mesmo porque a verdadeira fé, que é a que ele está pedindo para que eles examinem, né? Deve ser vivida em comunhão, santidade e paz. E isso, como vimos, não está acontecendo aqui neste momento. Então, os pontos principais aqui desta carta, nós temos ali, então, Deus consola todos aqueles que estão em sofrimento para que eles aprendam a se consolarem, né, uns aos outros.
O ministério verdadeiro é regado à sinceridade e amor. Então, se ele está ali como um ministro, como um apóstolo de Deus, ele está ali para fazer aquele trabalho, ponto final. Não há que se duvidar dele. A nova aliança, né, a aliança com Cristo, é superior à anterior, mesmo porque confirma a anterior e amplifica para questões espirituais. Nós somos frágeis, mas a mensagem é importantíssima, é um tesouro praticamente. A fé e a esperança eterna devem ser alimentadas. Somente o arrependimento genuíno produz mudança verdadeira. Generosidade também não adianta nada se ela não for voluntária, né? Essa coisa dele precisar ficar lembrando, ó, vocês prometeram tal coisa, né? Não me façam ficar lembrando, sabe? Se prometeu, vai lá e faz, né? Autoridade espiritual que não depende da aparência, daquela coisa de eu acho que esse cara aí não é digno, né, do meu tempo indo até ele para ouvi-lo falar, prefiro aquele outro cara ali. E a questão da autoanálise, né, digamos assim. Então aquela igreja, né, ao invés de ficar preocupado com será que Paulo é digno ou não, será que eu prefiro aquele outro pastor a ele, né, isso é irrelevante, né, o que precisa ser analisado é algo interno àquela comunidade. É o autoexame para perceber se eles estão realmente levando a fé adiante e considerando a mensagem como principal. Uma coisa que precisa ficar em mente é que quando ele pede ajuda para esse pessoal do Corinto para a Macedônia, é porque o bicho estava pegando mesmo, era uma situação de fome, de necessidade extrema. Então, uma das funções de Paulo era realmente escrever essas cartas e pedir auxílio. Existem estudiosos da Bíblia que vão dizer que essa carta dolorosa que ele teria escrito anteriormente não é a primeira carta aos Coríntios. Teria uma outra carta entre essas duas que meio que se perdeu. Então há quem considere a primeira carta como sendo essa carta dolorosa, porque existem ali realmente alguns puxões de orelha meio pesados, mas existe também esse pessoal que diz, não, existia uma outra carta muito mais difícil, tá? Então ele tá meio que se desculpando por esta outra carta que nós não conhecemos. Vá saber, né? Então outro detalhe que eu esqueci de comentar com vocês ali no capítulo 11, no final, né, nos últimos versículos ali, a partir do 30, em que ele vai dizer assim, vocês acham que eu estou me achando, né? Se eu estivesse me achando, eu me acharia por uma coisa assim, né, ele vai usar o verbo gloriar, não. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aí ele vai lá, ó. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, assim, eu não estou me achando, mas vocês acham que eu estou, né? Então, olha lá. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender. Então, essa foi uma das situações ali de perigo que ele teve por pregar o evangelho. Aí, olha lá. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então, assim, parece uma situação bem absurda, né? Mas foi assim que ele escapou. Só que ele está fazendo isso não exatamente para salvar aquela cidade, né? Ele está fazendo isso para se safar. Então ele está te dando um exemplo de como ele é falho, de como ele não é um herói, ele não está aqui na posição de olha como eu sou bom. Você para pensar, é até um pouco cômica essa história que ele conta aqui. Bom, e aí aquela história do tesouro guardado em vasos de barro, né? Ele faz esse autoquestionamento e joga para o pessoal, né? Como é que uma mensagem tão grandiosa pode ser transmitida por pessoas tão falhas como eu? Ele acabou de dar um exemplo aqui de como ele fugiu, né? Saiu correndo, saiu fugido de uma situação periclitante, né? Então, que glória há nisso, né? Ele está sendo irônico ali. Mas então, ele usa essa ideia do tesouro guardado em vaso de barro porque ele vai dizer assim, olha, se você tivesse um tesouro dentro da sua casa, você não o guardaria dentro de um cofre magnífico. Você o guardaria né, se você quer ser esperto, né, você vai guardá-lo num lugar onde ninguém buscaria um tesouro. Ou seja, num simples vaso de barro, sem ostentação nenhuma. Né? Então, o evangelho não deve ser analisado a partir daquele que fala. A mensagem é importante. Quem transmite a mensagem, não. O que a gente pode concluir a respeito dessa relação conturbada entre Paulo e os coríntios, né, é a questão de que essas cartas foram preservadas. Então, aparentemente, já que elas foram preservadas para a posteridade, a situação melhorou. Então, em algum momento, alguém no Coríntio reconheceu a importância da mensagem de Paulo e a preservou. Então, aparentemente, a reconciliação com os coríntios aconteceu a partir desta carta e da terceira visita de Paulo.
Então, resumindo, a grande importância, o ponto principal dessa segunda carta aos Coríntios, talvez seja a questão de que o poder de Deus se manifesta através da fraqueza humana. A verdadeira grandeza cristã está na humildade, no bom serviço, no serviço genuíno e na fidelidade a Cristo, a boa nova e enfim, todos os desdobramentos que virão a partir daí. Mas é isso então, pessoal. No mês que vem eu volto para a gente conversar sobre Gálatas. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Na descrição você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.